Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor William de História e Geografia. Desejo que todos estejam bem, em paz, com saúde e em segurança. Continue seguindo as orientações das autoridades de saúde, utilizando máscara nos lugares públicos, né? Higienizando as mãos, usando álcool gel, lavando com sabão, praticando distanciamento social, certo? Dito isso, pessoal, nós vamos para mais um assunto do nosso conteúdo. Nós estamos estudando geografia física, então a gente viu um pouco de relevo, né? Viu um pouco da formação do relevo, nós vimos um pouco da formação do relevo, né? E agora nós vamos falar sobre clima, mais um assunto que está dentro da geografia física, certo? E pessoal, assim, queria dizer para vocês, eu coloco bastante vídeos lá, mas é com o seguinte objetivo, são vídeos de questões comentadas, para vocês estarem olhando e se familiarizando com as questões, entendeu? Não tem necessidade de copiar o que o cara vai falar no vídeo, o que o professor vai falar no vídeo, não. O vídeo é para vocês ficarem familiarizados com as questões. Eu coloco um texto base para vocês, que é esse texto aqui, igual eu estou colocando aqui, ó, um texto base, clima no Brasil, esse é um texto base. Fazer uma primeira leitura desse texto, ir lá e fazer as questões que eu coloco lá, que são duas questões, para vocês ficarem familiarizados com o assunto, tá bom? Depois eu coloquei lá 2, 3 vídeos, mas falando sobre o quê? 2, 3 vídeos que falam, né, sobre as questões, para vocês ficarem familiarizados com as questões. E uma outra videoaula com o professor, com mais tempo, falando e detalhando melhor, fazendo um melhor resumo. Tá bom? Então, aqui nós temos o texto básico, como eu disse para vocês, né? Falando sobre clima. Aqui nós temos já um resumo, pessoal. Ó, essas informações aqui, ó, são muito importantes. Ó, é um mapa mental de tipos de clima do Brasil. É um resumo. Então, quais são os tipos de clima no Brasil? Saúde. Obrigado. Equatorial, tropical, subtropical, tropical atlântico, tropical de altitude, né? Tropical de altitude, semiárido. Então, cada um tipo de clima desse tem uma característica. É a gente ficar familiarizado com a característica dele e principalmente associar com a região que ele está falando, né? Aí fica muito mais fácil para a gente, tá bom? Então, para você ver, ó, cada região do Brasil, né, que é o mapa do Brasil, está associado com um tipo de clima. Então, o texto base é para isso, pessoal, para vocês terem uma noção do assunto, né? Avisando isso para vocês não assustarem com a quantidade de vídeos que eu coloco lá. Na verdade, o objetivo é fornecer material para vocês estarem revisando, para vocês estarem em contato com o assunto. Não é a obrigação de ver todos os vídeos. Só isso, tá bom? Então, né, os diferentes tipos de clima. Aí ele vai falar, olha lá, por exemplo, clima tropical, tá em qual região? Clima tropical está relacionado com a região da Bahia, de Minas Gerais, percebeu? Então, com isso, já fica fácil para a gente ter uma compreensão melhor, certo? Então, esse é o texto básico que eu disponibilizo lá para vocês, né? Aí, depois, a gente vai fazer algumas questões, tá vendo, pessoal? A questão que eu vou fazer é justamente sobre isso, sobre uma característica de um tipo de clima. Viu lá o resumo? Clima tropical, semiárido, equatorial, subtropical, tropical úmido. Justamente os tipos de clima. E isso aqui é uma questão do Enem, para você ver assim como que o Enem trabalha bastante conceitos. Então, vamos lá. As características descritas abaixo fazem referência a um único tipo de clima, brasileiro. Analise e responda qual tipo de clima elas estão se referindo. Aí aqui ele vai dar as características desse clima, né? Temperaturas médias elevadas ao longo do ano, baixa precipitação anual de chuvas mal distribuída, ou seja, poucas chuvas, encontro de quatro massas de ar, equatorial, continental, equatorial, atlântico, tropical, polar, o fenômeno do La Nina, em que há um resfriamento da temperatura média das águas do Oceano Equatorial, pode acarretar um excesso de precipitação. Então, aí é isso, é ler cada alternativa, comparar com o tipo de clima que a gente tem,
com a descrição que a gente tem aqui, a gente chega na resposta, pessoal. Letra B. Olha lá, ó. A temperatura média do semiárido. Então, a questão é qual? A resposta da alternativa é qual? É letra B. É o semiárido. Ele descreveu as características do semiárido, certo? Ele descreveu as características do semiárido, pessoal. Ele descreveu as características do semiárido. Então, é desse jeito que a gente faz, entendeu? A gente está vendo aqui, ó. Se eu pegar aquele mapa lá, fizer uma leitura daquele mapa e comparar com essa questão, aquele mapa lá é essa questão. O Enem, ele trabalha muito em cima disso. Certo, pessoal? Um abraço, até a nossa próxima oportunidade. Tudo de bom para vocês.